Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, pessoal. Estamos começando mais um programa. O que é o Espiritismo? Novamente aqui eu e minha querida amiga Andréia. Vamos hoje fazer um programa falando sobre a temática espírita. Tem medo da morte? Acho que é um tema aí bem provocativo, né? E para começar o nosso programa, a gente, claro, vai ter o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Um dos grandes sofrimentos que existe na Terra é a dor da perda de familiares e pessoas próximas de convívio fraterno. Ver aqueles que amamos desaparecerem fisicamente do nosso dia a dia é um adeus doloroso que deixa um vazio silencioso para o prosseguimento da vida. Contudo, quando te deparar com esta dura realidade, contenha o desespero e busque forças na prece sentida, pois os ditos mortos estão vivos. O que morreu foi apenas o corpo físico. Eles continuam sentindo e pensando, escutam os prantos dos que deixaram e sofrem juntos. Arrependem-se das atitudes errôneas que fizeram e lutam com vigor nas mudanças que necessitam. Motivam-se a fazer o bem, dividindo as angústias e os contentamentos. Ficam alegres pelas tuas conquistas e confortam-te nos momentos difíceis para que continues a jornada com êxito. Então, dê paz para aqueles que já partiram deste mundo, aguentando a separação temporária, dignificando a memória, assumindo com grandeza os teus compromissos. Lembra que logo ali adiante estarás no meio deles, assim que terminares a tua passagem neste plano de provas e expiações. E para superar de vez este medo do falecimento, recorda Jesus que a morte ele venceu. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, estamos de volta com o programa que é o Espiritismo e agora vamos começar o nosso bate-papo. A nossa temática de hoje é o espírita tem medo da morte? E eu, Isabela Martins, junto com Andréia dos Anjos, vamos estar conversando aqui sobre essa temática. E vamos utilizar muito hoje do Livro dos Espíritos, trazendo questões de perguntas e respostas, né, feita por Kardec, respondida pelos espíritos, para tentar esclarecer um pouquinho disso tudo. André, para a gente começar esse bate-papo, eu queria começar te questionando. Tu acha que a pessoa, por ter se tornado espírita, ameniza o medo da morte mesmo? Olá, boa tarde a todos. É sempre uma alegria a gente estar fazendo esse programa. Isabela, eu conheço espírita, assim, das antigas, que morria de medo de morrer. Inclusive, essa pessoa desencarnou. Todo mundo dizia, criatura, você é coordenadora de reunião mediúnica,
fala com os espíritos toda semana e tem medo da morte, você não podia falar nisso para ela. Alguém parecesse gripado perto dela, dizia, minha irmã, vai para casa, se cuidar, porque não... Ela tinha muito medo de adoecer, de repente ela morrer. E quando ela desencarnou, a reação de todo mundo foi essa, inclusive a minha, que quando eu fiquei sabendo, Andréia, fulana desencarnou, eu disse, meu Deus, ela tinha medo de morrer. Exato. E foi uma coisa muito assim, abrupta, e todo mundo ficou, era a reação de todo mundo, mas ela tinha medo de morrer, e aí, como será, entendeu? Sim, ou seja, mesmo a pessoa sabendo o que lhe aguarda do outro lado e tudo mais, isso não exime a pessoa de ter medo, né? Eu acho que esse exemplo aqui que a Andréia colocou é um exemplo clássico, né, que mostra pra gente que esse medo que a gente tem de algo, da morte, da comunicação com o espírito, ela não é algo que, por conta do espírita ter conhecimento sobre, né, o que acontece depois do desencarne e ter a certeza, né, dessas questões, isso não exime ele, né, porque infelizmente o medo é algo, né, que muitas das vezes foge à razão, né, mesmo a gente entendendo e esclarecendo, isso se abate sobre a gente. Inclusive essa tua história, André, me lembrou também uma espírita, que também é muito envolvida, palestrante, etc., mas ainda assim ela dizia que tinha maior dificuldade de ler o livro dos espíritos sozinha, não sei o quê. Então, assim, você percebe que as pessoas criam certos medos, certas resistências. Tinha medo de que um dia um espírito viesse se comunicar, mas mulher, tu não está estudando, está participando, né, de estudo de mediunidade e tal. Mas eu tenho medo, eu estou participando, mas eu tenho medo. Então, mesmo com todo esclarecimento, isso não exime a gente, né, desse receio. Eu acredito, Isabela, que seja o medo do desconhecido, né? Por mais que a gente tenha um conhecimento, até a gente tira pela vida atual mesmo. Se a gente vai mudar algo, por mais que planeje, por mais que tudo e tal, mas a gente sempre fica com aquele medo, porque o que vem para frente é desconhecido, a gente não tem aquela certeza e tal, então eu acho que é aí que mora essa situação, por mais que se tenha um conhecimento. Então, assim, eu acho que, na verdade, a nossa conversa hoje precisa ser muito nesse sentido de esclarecer um pouquinho, né, sobre o que afinal acontece. Para a gente falar sobre essa temática, eu vou sugerir, né, aos nossos ouvintes que estudem muito o capítulo 3, né, da obra do Livro dos Espíritos, porque nessa obra ele vai trazer muitos esclarecimentos em formato de perguntas e respostas. E nesse capítulo eu começo com a questão 150, na verdade, que é onde Kardec pergunta: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então eu acho que esse é o primeiro esclarecimento que a gente precisa fazer. Gente, a gente morreu, mas o que eu sou, a minha essência, eu enquanto espírito, né, eu não perco essa individualidade. Tanto que isso me permite reencarnar novamente muitas outras vezes, né? Se assim não fosse, eu reencarnaria, mas não seria mais a mesma pessoa, não seria o mesmo espírito. Então, na verdade, não existiria a possibilidade da reencarnação, porque seria uma outra coisa que já não mais o que eu fui antes, né? Tu acha que isso fica claro, Andréia, para as pessoas? Sim, com certeza, porque quando aí o Kardec está sendo, os espíritos, na verdade, foram bem claros para Kardec, que somos indivíduos únicos, né? O espírito foi criado simples e ignorante, vai evoluindo ao longo das encarnações, e para isso, para haver essa evolução, como você bem falou, tem que ter a individualidade, o nosso histórico. Não adianta, se eu for para um todo e desse todo me tirar um pouco para poder nascer de novo, então vai se perder tudo aquilo que eu produzi, né? Aquele histórico, vamos dizer assim, vai se perder. Então a individualidade é um princípio assim básico para que haja essa evolução, esse progresso e propriamente dita a reencarnação. Concordo. Agora, assim, engraçado aqui nessa questão, Kardec fez essa pergunta e depois ele fez um complemento a essa pergunta na questão 150A, em que ele insiste dizendo assim: e como a alma, né, constata a sua individualidade, uma vez que ela não tem mais um corpo material? Ou seja, o que o Kardec está querendo perguntar aqui é assim: morremos, eu não tenho mais esse corpo físico, como é que eu sei, então, que eu permaneço, né, na minha individualidade enquanto espírito? E os espíritos respondem: ela tem ainda um fluido,
que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que ele representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Eita, André, que aqui a gente entra num assunto muito complexo dentro da doutrina, né? Um assunto assim que exige um certo número de aulas, mas nós vamos conseguir explicar aqui para os ouvintes que estão aqui antenados com a gente, para que eles possam compreender o que afinal de contas, é esse perispírito. Eu vou deixar aí por tua conta. Ah, amiga, me cita. Essa parte fácil. Então vamos imaginar, vamos falar assim a nível didático, tá, gente? Para podermos compreender, assim como a gente em outros programas falou de maneira assim didática com relação à mediunidade, que todos nós temos, e que se a gente classifica médium aqueles que realmente produzem o fenômeno, mas todos nós somos médium, da mesma forma a gente vai falar de maneira assim didática para se entender o que é perispírito. Então vamos pensar que o espírito, vamos para uma maçã, né? O núcleo lá da maçã que está preservando a semente seria o espírito, a carne, né, o perispírito que está protegendo o espírito, e a casca de fora lá da maçã que a gente vê vermelhinha seria o corpo físico, só para a gente entender. E por que disso? Os espíritos respondem para Kardec que os fluidos do planeta que a gente encarna, nessa misturaiada se forma o perispírito que envolve o espírito, e por isso que quando a gente desencarna, se vê. E isso em reunião mediúnica a gente vê muito. A dificuldade do espírito perceber que ele morreu, porque ele se vê. Muitos deles chegam dizendo, mas eu não estou aqui falando, eu estou me vendo, eu falo, as pessoas não me respondem, elas me ignoram, e ninguém me vê mais, estão chateados comigo, o que foi que eu fiz? Porque ele se vê, ele se percebe e ninguém o vê, porque ele não tem mais o corpo material, essa casca que a gente está aqui, de certa forma, falando. Mas o perispírito é esse envoltório que ele modifica conforme os planetas que a gente vai encarnando, porque ele é essa mistura entre o espírito, as suas vivências, que é nele que fica impregnado tudo que a gente vive, vamos dizer assim, que ele é o nosso arquivo, ele é o nosso HD, o perispírito, todas as experiências que a gente vai adquirindo nas encarnações ficam nele registrados, então por isso que a gente expia as faltas, por isso que a gente melhora as nossas virtudes, as nossas qualidades, porque é nele que fica, e conforme a gente vai evoluindo, e os planetas mais evoluídos, esse perispírito é mais, vamos dizer, rarefeito, ele é mais, não vou dizer puro, me fugiu aqui a palavra, vamos dizer que ele é mais fininho, ele é menos denso, como é esse nosso, por isso que o espírito se percebe tão vivo, porque esse perispírito, aos seus olhos, é muito material, é muito semelhante ao corpo que ele está habituado, à vida que ele estava levando. Exato. A gente pode, conseguir? Com certeza, né, André? Não, eu acho que ficou claro. Tinham algumas palavras que eu ia até complementar, mas acabam sendo mais difíceis do ouvinte assimilar, principalmente aquelas pessoas que não são espíritas, né? Mas eu acho que a gente pode, posteriormente, fazer um programa em que a gente esclareça melhor sobre essa coisa do perispírito, porque tem muitos outros detalhes que é um assunto que eu até gosto bastante, né? Apesar de bem complexo. É bem complexo, fica complicado a gente ter uma aula de perispírito quando a gente está tratando de ainda assuntos básicos, né? Exato. Mas a gente vai falar, pessoal, sobre isso. O que é importante, que também a gente não poderia deixar de falar, é que como a gente está falando sobre a morte, sobre esse medo e sobre que possibilidades, né, ou como comprovar que a gente tem essa vida após a morte, que a gente preserva essa individualidade, infelizmente é um assunto que a gente não tem como tocar, porque como ele é esse envoltório, como a Andrea colocou, como ele é o responsável por esse intermédio entre espírito e matéria, acaba que ele é um assunto que permeia, né, essa temática, então é necessário tocar ainda que sutilmente, né, ainda que a gente não aprofunde a temática. Mas as pessoas que ficaram curiosas, a gente também tem outros programas aí do programa Que é o Espiritismo, onde a gente já falou no assunto, mas voltaremos a tratar também sobre essa temática aqui nesse novo formato. Bom, pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo.
Então, vamos um pouquinho de música e a gente volta já. As potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nas mãos. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Os Espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, somos seus filhos, orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Livrai-nos do mal, porque o vosso ser, o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre, assim seja. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, eu, Isabela Martins, juntamente com Andréa dos Anjos, trazendo para vocês um pouquinho, né, de conhecimento sobre essa doutrina tão consoladora. Mas, para quem quiser saber mais, para quem quer seguir a gente, basta acessar as nossas redes sociais, tá? Você encontra a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Basta buscar, né, fazer nas buscas a colocação do nome, Divulgar Doutrina Espírita, que você acha a gente. E aí descobre toda a nossa programação. E não esqueça de visitar, né, o nosso site www.divulgar.net e conferir todos os nossos programas e acompanhar a nossa rádio 24 horas no ar com muita música e muita informação. Bom, pessoal,
Começando, né, voltando, na verdade, ao nosso programa, hoje a gente está falando sobre a temática do espírita, né, ele tem medo da morte, e a gente já falou aí no primeiro bloco que sim, o espírita também, né, tem um certo receio. Não todos. Andréia, eu vou te fazer uma pergunta pessoal agora. Você tem medo da morte? Não. Eu também sou muito tranquila, amiga, com isso. Às vezes eu me sinto até assim, será, gente, que eu sou assim, displicente demais? Às vezes eu me acho um pouco displicente com isso, mas eu penso assim, olha, se tiver que acontecer, vai acontecer no momento certo, né? Ninguém morre de véspera. Não, eu não... vai morrer agora. Lógico que eu não gostaria, tem filho pequeno, a gente pensa nas pessoas que dependem da gente. Sim. Mas eu só espero chegar e dizer assim, o que eu posso fazer? Eu quero trabalhar. Olha, quando eu vou nos eventos, eu fico procurando trabalho, eu digo, não, eu quero, o que eu tenho para fazer? Eu sei que eu tenho que me melhorar ainda muito, então deixa eu trabalhar. Pois olha, Andréia, queridos ouvintes, eu gostaria de dizer que a Andréia é um espírito evoluído e eu sou um espírito inferior, porque eu espero chegar lá e dizer assim, cadê? Onde é que liga a TV para ver como é que o povo está sofrendo lá, sentindo minha falta, o que é que eles andam fazendo? É só isso que eu espero. O trabalho vai ficar para um outro momento. Mas é importante a gente pensar e brincar também, né, sobre isso, trazer essa temática com leveza, porque de fato é uma coisa que todo mundo sabe que vai passar, é pela morte, não tem escapatória, né? Ninguém até hoje conseguiu escapar desse. Essa é a certeza que a gente tem, vai chegar esse dia, então a gente tem que realmente, preparado. Eu penso que a gente tem que se preparar, sabe, Isabela? Sim. E isso falando assim, materialmente falando, porque às vezes a gente vê, quando alguém desencarna, além da dor da perda daquela pessoa querida, a gente não sabe nada, né? Aí tem aquele monte de coisa para resolver da pessoa e você não tá... Então, assim, deixar tudo organizado, a sua vida organizada, e ter alguém de, olha, fulano, minhas coisas todas são essas, se eu precisar, se algo acontecer, você é assim, as minhas senhas, enfim, sabe, porque você está tranquilo, olha, se é algo realmente que a gente não sabe, o que nos pertence é o momento de agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, então a gente tem que realmente estar preocupado em fazer o nosso melhor nesse momento, não deixar para depois, porque depois não nos pertence. Então minorar o máximo a dificuldade para quem vai ficar, né? Sim. Assim, agora uma coisa que eu acho, André, é que as pessoas sempre, principalmente quem não é espírita, né, talvez se pergunte, quando começa a entender que existe espírito, existe o corpo e tal, a gente pensa talvez assim, a pergunta que mais venha é, será que esse momento de separação, né, do espírito do corpo é doloroso? E esse foi um questionamento também de Kardec, que lá na questão 154 do Livro dos Espíritos vai perguntar, é dolorosa a separação da alma do corpo? E os espíritos respondem, não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Bom, pessoal, então acho que aqui não restou dúvidas, né, Andréia? De que esse momento da separação, ainda que a morte seja uma morte dolorosa e etc e tal, mas ainda assim não existe, né, esse sofrimento por conta da separação. Mas, claro, quanto mais evoluído o espírito, quanto mais você estiver preparado para aquele momento e quanto mais aquela morte for algo que você já esperava, claro que isso se torna mais fácil, né? Então, por exemplo, se você já está adoecido há um tempo, já percebe que chega-se ao fim da sua vida e tudo mais, aqueles laços, a gente dá tempo, né, para a equipe espiritual trabalhar em cima daquele desenlace que a gente chama. E claro, quando é algo mais abrupto, um acidente e tal, tem uma complicação que me leva muitas das vezes a um momento ali de perturbação, né, por alguns instantes, minutos, né, dias, a depender de espírito a espírito. Não é uma receita de bolo assim correta, né, Andréia?
Nada é matemático. Não, nada é. Tudo, por isso a gente não pode dizer, tal coisa taxativo, não. Tudo depende, porque como nós somos seres individuais, cada um tem a sua história, cada um tem o seu percurso, e nessas variantes é que vai modificando tudo essa receita de bolo. Exato. Mas vai muito nisso que você falou, dos apegos, aquele que tem muito apego material, o desenlace é mais difícil, né? Numa situação de doença, quando a família está muito ali, não vá, que fica, porque a gente realmente é um momento doloroso, como fala na resposta, é mais doloroso ainda em vida do que no desencarne, porque o espírito já não vai, a dor que ele está sentindo ali, quem está sentindo é o corpo, a dor da doença é do material do corpo para purificar o espírito, então ele depois não tem mais, fica as impressões, mas depois passa. André, na doutrina espírita, né, na verdade a gente vai aprendendo que nascer é mais doloroso do que morrer, né? Sim, porque a gente ali tem todo um preparo e a gente condensa, né, aquele espírito para caber naquele feto e começar toda aquela jornada de novo. Então, é um próprio esquecimento, né, do passado. Exato. É tudo muito mais complexo para nascer do que para morrer, né? Que para partir, digamos assim. É verdade. Bom, na questão 159, ele também faz um questionamento muito interessante, que eu acho que as pessoas também se perguntam quando chegam na doutrina, que é, que sensação então experimenta? Bom, eu não sofro, né? Então é o que a questão 154 diz pra gente. Na 159, então, ele vai perguntar, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo espiritual? E aí ele fala da relatividade que a gente falou, né? Depende, é a resposta dos espíritos. E dizem, se praticardes o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. E para o justo, é bem diferente. A alma se sente como que aliviada do grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Andréia, vê bem, mas nesse momento me veio uma seguinte imagem. Quando a gente desencarna e chega no plano espiritual, é só a gente imaginar assim. Nós hoje, na nossa vida, fazemos várias coisas às escondidas. Entre aspas, né? Porque a gente acha que as pessoas não estão vendo, que nós não estamos sendo observados. E aí a gente guarda uma série de segredos, de coisas dentro de nós, de sentimentos, bons e ruins, né? Às vezes de coisas boas que a gente também não conta, tipo, faço 1000 ações boas e tal, mas não conto para ninguém, como faço 1000 coisas ruins, também não conto para ninguém. Imagina, então, que o momento da morte é aquele momento em que você descortina tudo isso que você guardava em vida. Então, imagina como seria entrar num teatro e descortinar e ver toda a sua vida ali, né? Será que você se sentiria orgulhoso no sentido de feliz, não orgulhoso no sentido literal, mas você se sentiria feliz, alegre e poderia dizer, olha, eu fiz tudo que eu podia da melhor forma que eu podia? Ou será que você vai olhar tudo aquilo e pensar assim, estou arrependido, podia ter feito muito mais? Então, esse é o sentimento que você vai chegar do outro lado, porque o peso das coisas que nós fizemos estarão lá conosco. Porque isso é o que pertence ao espírito, né? O que molda o nosso caráter e vai moldando a nossa personalidade. E isso vai com a gente para essa vida e para quantas outras forem necessárias. Eu acho que essa imagem representa um pouco, né, essa questão, eu acho, essa ideia. Com certeza, sim, sim. Porque, como tu bem falaste, o que a gente leva é justamente isso, as experiências, é o ser, não é o ter. O ter vai ficar tudo aqui. A gente só usou. Aí vai prestar conta se bem usou ou não, né? O que nos foi dado. Aí então essa que é a hora do céu e do inferno, são estados de consciência. Eu vou estar no céu, a consciência tranquila de ter feito o meu melhor, eu falhei, eu tropecei, mas eu tentei, eu cheguei cheia de cicatrizes tentando, ou eu vou estar com sentimento de culpa, me remoendo, porque culpa também não resolve nada, gente. Nada. Culpa não resolve. O importante, ela tem uma função de despertar que algo estava errado, que você fez algo errado, aí você muda a frequência, saiu dela, tá, eu fiz isso, então o que eu posso fazer para mudar? E não ficar se remoendo nela, se cristalizando, se perdendo o seu tempo naquela situação de se sentindo culpado.
né? E aí esse que é o verdadeiro inferno. Exato. Ou seja, na verdade, é você chegar lá e, como eu falei, é assim, eu acho que eu fiz o que eu podia, porque também, assim, não adianta, é muito perfeita essa tua fala, André, irretocável, porque não adianta, gente, chegou lá, se você também tiver o sentimento de que, olha, eu fiz o que era possível, ok, gente, ainda que não tenha sido grande coisa, mas o que vale é esse sentimento, né? Não se trata do que você de fato fez, mas do que você sente com relação àquilo, do quanto você se doou para a realização daquilo, né? É esse sentimento é que conta, né? Tem uma frase dentro da doutrina que eu gosto muito que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más tendências, né? Então, assim, não é o espírita, não é aquele que já está iluminado, entende tudo, não tem medo da morte, não tem medo de nada. Não, o espírita é alguém que está ali, ó, em constante burilamento, se esforçando. Então, assim, está num processo, não está acabado, não está pronto, né? Vamos custar ainda estar. Um dia seremos espíritos puros e estaremos mais perto disso, mas por hora não, né? Não vamos se cobrar excessivamente. E outra coisa que me ocorreu aqui, que seria bom também a gente esclarecer, Bela, é que ali no momento de velório, de enterro, o espírita também chora, entendeu? Porque às vezes já fomos eventos assim, dizer, para vocês, não, a gente ainda é muito material, a gente tem sim os apegos com os nossos amores, né, como Jesus disse, estarás onde está preso o seu coração, tesouro do seu coração. Então a gente chora, agora não vai, como é que eu vou dizer assim, aquele choro de saudade, você vai sentir falta da pessoa, mas tem a certeza que a gente vai sim se reencontrar, porque Deus é Pai misericordioso e justo, e não vai separar para sempre, eternamente, corações que se amam. Exato. Participo de reunião mediúnica, né? E eu fico tão maravilhada às vezes vendo situações de reencontro que eles narram que tá vendo a mãe ou o marido, né? Às vezes vem a velhinha e diz, fulano veio, e ele tá mais novo. Diz, ele veio com uma aparência melhor para poder, mas ele tá com a roupa que a gente se conheceu. Então assim, você vê aquela felicidade do reencontro, em várias oportunidades meus olhos enchem d'água de ver aquela felicidade do reencontro e ver como Deus é bom, que jamais ele vai permitir que a gente nunca mais se reencontre. Como assim? Que justiça é essa de separar corações que se amam tanto verdadeiramente? Os que se amam de fato vão sim se reencontrar, né? Cada um no seu tempo, às vezes, né? Um veio, o outro voltou, mas enfim, mas essa separação não é permanente, né? Exato. Isso é consolador, mas a gente chora, a gente sente falta, a gente sente saudade, a gente tem que respeitar o luto, a gente vive em si o luto, sim. Agora, com consciência de que isso tudo é necessário, que a única certeza que a gente tem de fato nessa vida, a verdadeira pátria é espiritual, essa daqui é transitória, então esse dia vai chegar, a gente tem que, como eu falei antes, né, a gente se preparar para que isso seja um momento o mais, vamos dizer assim, o menos doloroso possível, né, que além da falta da pessoa, tem ainda uma série de questões para resolver e a gente está sozinha aí, perdido no escuro, né? Verdade. Bom, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Vamos ouvir um pouquinho de música. Tão parada, tão calada, interrompida por um rasgo no vento, um colapso no tempo, luz vermelha cruza a avenida. Então vem, roda viva, se vira, derrapa, sai de lado, vem. Tô dormindo, é mentira, eu saio disfarçado, vem. Roda viva, se vira, derrapa, sai de lado, vem. Tô dormindo, é mentira, eu saio disfarçado. Johnny no seu carro envenenado, nem respira, olha pro lado, puxa o freio e vira.
Não sabia que essa noite era marcada e que numa derrapada iria perder a vida. Então vem, roda viva, se vira, derrapa, sai de lado. Vem, tô dormindo, é mentira, eu saí disfarçado. Vem, roda viva, se vira, derrapa. Inconsequente, perguntante, responsável, o que é que você fez com a tua vida? O nome disso é suicídio e você tá condenado a ficar preso aqui, sem saída. Deus, não me deixa aqui só, eu tô arrependido, dor, não posso me mexer, não faz isso comigo. Deus, não me deixa aqui só, eu tô arrependido, dor, não posso me mexer, não faz isso comigo. Estás desamparado, estou aqui contigo. Seu acidente fatal seria evitado se me tivesse ouvido. Mas a mecânica de Deus, que tudo vê, também está cuidando de você. Você que não aprendeu pelo amor, saiba que a dor também é meio de aprender. Vai, segue o caminho de tua existência, mas lembra tudo que fazes tem sua consequência. Vai, segue o caminho de tua existência, mas lembra tudo que fazes tem sua consequência. Sua consequência. Sua consequência. Sua consequência. E André, nesse último bloco eu vou fazer uma última pergunta, assim, mas num sentido, sem ser do livro. Tá, filho, vai. Vixe, chega, eu fiquei, tu ficou assim, eu digo, meu Deus, o que foi? Falando com o espírito. É que tu ficou assim, eu digo, o que foi? Estou vendo um espírito. É, que tu, porque tu, aqui na tela tu ficou assim, eu digo, meu Deus. E um espírito me fazendo inveja, dizendo que vai passear de bicicleta ali com o papai. Sim, Deia, voltando. Então, nessa última aqui eu vou fazer mais descontraído sobre essa coisa justamente do velório, de como seria isso, essa experiência. E aí vou até contar um pouquinho sobre o livro Voltei, né, que eu acho que é uma das obras assim, mais didáticas que fala sobre esse momento. Fecha aí. Leva. Não, carteira não, só carteira de identidade, acho que está até aqui na minha bolsa. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Que é o Espiritismo, né? Agora, chegando no nosso último bloco, para falar sobre o tema Espírita tem medo da morte? Eu, Isabela Martins, juntamente com Andréa dos Anjos, estamos aqui nesse bate-papo esclarecendo sobre isso. E já falamos, né, sobre N assuntos, mas eu não posso deixar esse programa encerrar, Andréia, sem que a gente fale um pouquinho, né, já que a gente entende, né, desse medo, falou um pouquinho sobre o que nos aguarda no momento do desencarne, por que a gente reconhece que a gente permanece, né, enquanto espíritos, enquanto individualidade, mas trazendo um pouquinho, né, dessas informações, tem uma coisa material que eu acho importante esclarecer, que é aquele momento, morreu, ok, já sei que não tem dor, já sei que do outro lado o que me espera, mas o que é exatamente, né, esse momento do velório, né, esse momento em que a família se despede e que a gente chora e lamenta, o que é normal, como a Andréa colocou aqui no bloco anterior, mas o questionamento é, nesse momento material em que a gente se despede daquele ente querido, espiritualmente ali o que acontece, né? E aí eu vou, antes da Andréia falar, eu vou narrar, Andréia, um pouquinho sobre o que fala no livro Voltei, né? Que é uma obra do irmão Jacob, junto com o Chico Xavier. E ele fala do momento do desencarne dele, fala desse momento do velório. E ele fala que esteve presente, né, e a doutrina espírita traz esse entendimento de que muitas vezes, se o espírito, né,
está preparado, ele é provável que ele se encontre naquele momento ali do velório, que ele participe e assista, né? Que ele possa rever ali os entes queridos. Isabela, isso é sempre? Não, gente, como o André já colocou, tudo é muito relativo. Pode ser que você consiga, né, vivenciar esse momento, como não. E outra, o que a gente precisa entender, nós que estamos aqui, é que esse é um momento que, a depender do que é falado e vivido nesse velório, pode ser um momento de muita perturbação. Tá correta essa informação, André? Tá sim, porque se ele estiver ali presente, ele vai perceber tudo que está sendo falado, que está sendo pensado. A gente já viu em programas anteriores que eles têm acesso aos nossos pensamentos, né? A identidade da gente é o pensamento para os espíritos, então ele vai perceber tudo que está sendo falado, tudo que está sendo pensado a respeito dele. Exato. E se ele já está ali numa situação complicada, né, percebendo aquela situação e ainda sentir, às vezes até o desafeto de quem ele achava que não tinha, né, o pessoal lá tá falando, o pessoal fala, uma pessoa querida dele tá lá falando mal dele, ou pensando mal dele, ele, poxa, eu não esperava. Então, assim, é uma situação de perturbação. Né? Exatamente. Então, assim, a nossa sugestão, a nossa dica, o nosso apelo é que vocês, né, todo mundo que está ouvindo a gente, que nós todos possamos ter essa postura de respeito mesmo, nesse momento do velório, aproveitar aquele momento para emanar as melhores energias para aquele ente, né, querido que partiu, e pedir para que ele seja recebido no plano espiritual, com todo amor, sabe, com toda luz, e fazer a facilitação dessa passagem, né, desse momento, dessa transição desse plano material para o plano espiritual, porque todas essas energias e vibrações, elas chegam até a pessoa, chegam até aquele espírito, porque disso vem, né, o poder da prece, que a gente também vai abordar aqui em um outro momento, para a gente conseguir entender, gente, a potência que é as palavras e os pensamentos na vida da gente. O quanto fazer uma prece por alguém, uma prece intercessória é valioso. Então, no momento desse desencarne, isso também é algo valioso. Então, se aquele espírito partiu no estado de perturbação, vítima de alguma situação que foi muito traumática, as orações de todas as pessoas, né, buscando acalmar e acalentar aquele espírito, são como bálsamos, assim, para um doente, sabe? Como se a gente pudesse, né, banhá-lo ali numa luz divina que meio que limpasse aquelas feridas, aquelas chagas que ficaram ali, daquelas marcas, né, no perispírito. Então, ajuda muito, que a gente mude, então, muito dos nossos comportamentos. Queria até contar um caso curioso que acontece na minha família, gente. Eu não sei, cada um que está ouvindo a gente, como são os velórios nas famílias de vocês. Mas na minha família acontece uma coisa muito interessante, não nos velórios. Mas a minha família vem, né, de um berço católico. Eu sou espírita, minha mãe hoje é espírita, mas minha avó, as pessoas que já partiram todas, eram católicas, né, na minha família. Então, obviamente, a gente seguia os rituais, né, que aquela pessoa acreditava. Então, por exemplo, minha avó, quando desencarnou, mesmo eu e minha mãe já sendo espíritas, a gente respeitou a vontade dela, era muito envolvida com a Igreja Católica, participava do grupo de Maria e tal. Então, nós fizemos todos os rituais que a Igreja Católica solicita. Então, fizemos a missa do dia, fizemos as orações durante os 7 dias, fizemos a missa de 7º dia, missa de mês e assim por diante. E o que acontece de engraçado na minha família? Todas as vezes, quando dá na missa de 7º dia, gente, a gente sai para almoçar e não é comemorar, mas é confraternizar, sabe, com a família. É uma coisa até estranha, né, porque muitas das vezes a gente demora de velório em velório para reunir todo mundo. E isso aí serve de um outro alerta para a gente. O quanto a gente está vivendo a vida enquanto ainda estamos aqui. Eu acho que essa é a reflexão mais importante, né? Não é falar sobre a morte em si, mas o que nós estamos fazendo enquanto estamos vivos. Então, a minha família, a gente percebe que essa reunião grande, ela se ocasiona apenas no momento de despedida de um ente querido. Mas por que não nos encontrarmos, né, nos momentos em que ainda estamos todos aqui, e poderia ser um momento até muito mais alegre, né?
Então que fica essa reflexão. Na tua família também é assim, André? Ou é só a minha que é meio maluca mesmo? Minha família é muito pequena, sabe? A minha família é pequena, então a gente sempre tá reunido. A qualquer oportunidade é fácil de reunir, tá? Né? Mas a gente teve, ano passado, um desencarne próximo, o meu padrasto, e foi justamente no dia de aniversário de Agnes. A gente, na hora que eu recebi a notícia, a gente estava no restaurante, a Salva Alegria disse, minha irmã, 5 horas eu tô viajando para ir. Vem só você? Eu digo, não, vai todo mundo, até a namorada do meu filho, que tá mais para noiva, foi o cofo todinho para lá, dar um amparo, que na verdade a gente não tinha nada o que fazer por ele, além de orar e pedir que a espiritualidade cuidasse, mas dar suporte principalmente para quem ficou, né? Exato. É esse que é importante, isso que a sua família faz, é o laço, assim, a gente fortalecer o laço de família. E aqueles que mais sentem, que são os mais próximos daquele que desencarnou, estamos aqui, a gente vai se ajudar, e é isso porque aquele já cumpriu a tarefa dele, se ele foi, é porque ele tinha que ir e já deu a tarefa dele. Se nós ainda aqui estamos, a gente não cumpriu ainda a nossa tarefa, então a gente tem que se unir para se ajudar, para a gente seguir, a vida segue, por mais que naquele momento esteja doendo muito, mas a vida segue e a gente tem que até honrar essas pessoas que partiram antes, a gente seguindo a nossa vida e procurando fazer o melhor que a gente diz, fazer o melhor possível nessa caminhada. Bom, pessoal, eu espero que, apesar de que o tema a gente não aborda tudo, nunca consegue, porque é um tempo muito pouco, para aprofundar tantos conhecimentos. Mas a gente espera que tenha ficado essa mensagem e que você entenda que o espírita, mesmo com todo esclarecimento, a gente também tem uma série de medos, e isso não exime a gente desse sentimento do choro, de sentir a falta, das pessoas que partiram, e nem deixe de sentir medo, de achar que ainda não é a hora e tudo mais. Mas a gente compreende um pouco melhor e eu acho que ainda para os medrosos isso facilita bastante, ajuda muito a gente em momentos de provação. Bom, acho que a gente fica por aqui, nosso programa de hoje se encerra e a gente espera você na próxima semana para mais um programa, O que é o Espiritismo. Andréia, obrigada pela parceria de hoje, até o próximo programa, hein? Obrigada, amiga, um abraço a todos, paz e alegria. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho